Você tem um pai controlador que faz de tudo para destruir a tua vida? Fica comigo porque nesta oficina de hoje eu vou te ensinar a como lidar com um pai controlador. Seja muito bem-vindo ao especial Dia dos Pais. E aqui não é um especial de Dia de Pai saudável, pelo contrário, é um especial para aqueles filhos que sofrem com pais que não são saudáveis. Olá, meu nome é Alton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. Outro dia no Instagram eu abri a velha caixinha e eu recebi uma pergunta que foi a seguinte: o que fazer quando seu pai é controlador e faz de tudo para destruir a sua autonomia e vida? E a resposta para essa pergunta é mais frequente do que se imagina, né? Porque esse não é um tipo de fenômeno que acontece como se fosse uma exceção. Na verdade, eu acho que é até 50-50. É muito comum de se encontrar pais que são controladores. Eu vou explicar um pouquinho as razões disso, né? E vou explicar também como você vai conseguir lidar com um pai que é controlador. Mas o ponto é que a pessoa, o filho que sofre com um pai controlador, sente muita angústia, sente muita ansiedade, né? Tem a sua autonomia, a sua liberdade castrada pelo pai que é controlador, porque o pai está o tempo todo cerceando a autonomia daquele filho que tenta respirar, que tenta caminhar com as suas próprias pernas, que tenta ter as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões, ser responsável pelos seus atos. E o pai controlador acaba dominando, acaba cortando, limitando, castrando esse filho que tenta viver de uma maneira mais autônoma. Então, se você tem uma experiência de pai controlador, é bem provável que você se sinta sufocado, que você se sinta sufocada por conta desse tipo de situação. Você tenta tomar uma decisão e o pai controlador está lá cerceando a tua liberdade e rompendo a tua autonomia. Mas a gente vai falar sério sobre isso, tá bom? E eu acho que é muito importante você entender que eu não vou dizer aqui no vídeo tenha paciência e converse com o seu pai, não é nada disso. E a resposta ela vai começar com uma verdade que muitas vezes as pessoas, né, tentam nos fazer esquecer. Então, o primeiro ponto aqui já de cara é o seguinte: o teu pai não é sagrado. Repita isso até se tornar uma verdade para você. O teu pai não é sagrado. Teu pai não é sagrado. O que eu escuto muitas vezes no consultório é que a pessoa aprende que pai e mãe é sagrado. É um dizer antigo, né? Um princípio estabelecido. E a pessoa vai internalizando isso, entendendo que pai e mãe é sagrado, né? Como se estivesse acima de toda a ordem da realidade, como se estivesse acima, inclusive, do bem e do mal. Então, para lidar com algo que é sagrado, é extremamente difícil. Então, essa ideia de que honrar pai e mãe é um contrato de obediência cega é um suicídio emocional. E é uma das maiores armas que usam para poder te manterem nesse lugar, né? Então, honra não é submissão cega. Amor não é controle. Cuidado não é sabotagem. Então, o que é que a gente percebe numa dinâmica em que o pai é controlador? Em que a gente tem um controle travestido de amor. Ah, não, eu quero saber porque eu te amo. Eu quero dizer onde é que tu vai porque eu quero te proteger. A gente tem um cuidado, uma sabotagem, né? Travestida de cuidado. Então tá o tempo todo o pai sabotando a tua vida e tá se travestindo de cuidado, né? O pai ama tanto que cuida, mas é um cuidado até certo ponto falso. Não é o cuidado real e verdadeiro, assim como não é o amor real e verdadeiro.
Assim como também, né, tem um outro conceito errado, que é associar honra a uma submissão cega. E muitas vezes a gente entende isso de honrar pai e mãe, né, de entender que o pai é sagrado, em função de uma tradição judaico-cristã, né? Então a gente tem esse mandamento muito forte, né? Honre pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então a gente tem esse mandamento, que é um mandamento muito forte dentro da tradição judaico-cristã. Mas eu vou abrir um parênteses aqui teológico para poder explicar esse conceito certo de honrar pai e mãe, porque nenhuma tradição cristã, judaico-cristã correta, entende que honrar pai e mãe é uma submissão cega. Nenhum teólogo sério cristão vai dizer que você deve honrar pai e mãe cegamente. Posso citar desde Santo Agostinho, Martinho Lutero, Agostinho, já falei, né, Tomás de Aquino, João Calvino, para pegar tanto teólogos da tradição protestante como da tradição católica. Nenhum desses teólogos, desses grandes teólogos, compreendem honrar pai e mãe como se fosse algo cego, como se fosse uma submissão cega. Todos esses teólogos que falam sobre honrar pai e mãe, eles sempre colocam a dignidade da pessoa humana em cima. Ou seja, o que você primeiro deve obedecer são os preceitos de Deus, são as leis de Deus. Então, se pai rompe ou está indo contra a lei de Deus, você deve ir contra o pai. Então, honrar pai e mãe não é essa submissão cega. Honrar pai e mãe tem um limite, e o limite é sempre a ordem cósmica, vamos dizer assim, a ordem universal, a lei universal, ou as leis de Deus. Então, quando você, de repente, cresce num contexto religioso muito forte, você vai ter muito mais dificuldade em lidar com um pai que é controlador. Justamente porque você vai precisar romper esse conceito errado de honrar pai e mãe. Esse conceito equivocado do mandamento honrar pai e mãe. Fecha esse parêntese teológico e vamos voltar aqui, portanto, para a dimensão psicológica. Então, eu sei o que muitas pessoas sofrem quando elas lidam, quando elas enfrentam essa questão de um pai controlador, né? A ansiedade que te consome, ela não vem do nada. É o teu corpo aí gritando para poder você se libertar. A tua mente, ela está apontando, eu deveria ir, mas eu não consigo sair desse controle, eu acho que é errado, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então, por uma lealdade ou por um medo, a tua mente tenta te controlar, tenta te silenciar ao máximo. E é sobre isso que eu quero falar. Porque você percebe, meu pai me controla. Será que meu pai está cuidando de mim? Meu pai retira minha autonomia. Será que eu estou imaginando isso? Por que o pai do meu amigo, por que o pai de fulano apoia? E o meu, pelo contrário, me sabota, diz que eu não vou conseguir, me bota para baixo, diz que eu não sou capaz, diz que eu não vou conseguir sozinho, tenta fazer por mim. Então, o pai controlador não é uma imaginação sua. É possível a gente ter pais controladores, como já disse, não é um fenômeno raro de acontecer, é um fenômeno muito comum de acontecer. E muitas vezes esse pai controlador, ele tem uma dificuldade emocional, né? Então, efetivamente, eu vou chamar assim, é um projeto desse pai controlador. Então, ele projeta, né? Um projeto aqui, um objetivo, vou controlar aqui a vida do meu filho, eu vou controlar a vida da minha filha para que ele continue dependente de mim, controlável, pequeno. Por quê? Porque a autonomia do filho, a autonomia da filha expõe a insegurança e o vazio desse pai controlador. O crescimento
para esse pai controlador do filho é um abandono, muitas vezes. Você está me deixando, você está me abandonando. Olha só quantas vezes eu já não ouvi isso no consultório. Ó, se tu fizer isso, se tu sair daqui de casa, se tu trabalhar em outro lugar, se tu tiver um outro relacionamento, tu vai estar me abandonando, tu vai estar me deixando, você vai ser um péssimo filho, você vai ser uma péssima filha. Então olha só o peso e o conflito emocional e existencial que o filho que lida com o pai controlador sofre. Então talvez você esteja se identificando com essas falas que eu estou trazendo aqui, com esses sintomas clássicos de ansiedade, mas enfim, você talvez esteja se identificando com essas falas que eu trago aqui. Então você vai precisar efetivamente adotar algumas estratégias para poder lidar com um pai controlador. Então vamos para a estratégia, para a lista de ações que você pode ter e que você pode fazer para poder começar a lidar com um pai controlador. Então a primeira coisa é: você não começa com uma guerra declarada. O que muita gente tenta fazer é começar a bater de frente, é começar a brigar, a tentar se impor, mas essa não é a melhor estratégia. Não comece uma guerra declarada com um pai controlador. Você vai começar como se fosse uma guerrilha pela sua própria vida. E qual a diferença dessa guerra declarada para uma guerrilha? É que a guerrilha é mais intocada, sabe? É mais intocada. O outro não sabe como tu está agindo. Na guerra declarada, tu tá batendo de frente e aquele pai está se impondo contra ti. Ele está rebatendo. Ele está dizendo: não, é do meu jeito mesmo. Fique aí quietinho, você não tem poder, nem nada, nem nada, nem nada. Então, a estratégia de guerrilha é uma estratégia intocada. Ele não sabe que tu tá agindo. Ele não vai saber que tu tá agindo. Então, a primeira coisa é essa: você entender que para lidar com o pai controlador, você vai precisar ter uma estratégia de guerrilha. Então, o primeiro passo é: crie território secreto. Ou seja, a sua mente, seus planos, seus sonhos, você deve parar de compartilhar tudo. Vou fazer A, vou fazer B, estou sonhando em fazer tal coisa e tal coisa e agir disso e dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Você vai parar de compartilhar isso, tá bom? Você vai criar um território secreto para você. Por quê? A informação que você dá vira munição dele contra você. Eu tenho certeza que você já viveu esse tipo de experiência. Falei alguma coisa, disse que queria falar algo, então meu pai foi lá e usou aquilo que eu disse contra mim. Então você vai criar um espaço mental que é só seu. Isso não é ser falso, você não vai estar mentindo para ele. Você não vai estar escondendo, né? Você não vai estar mentindo, na verdade, escondendo você vai estar, né? Mas você não vai estar mentindo. Isso não é ser falso, isso é ser estratégico. Então você vai precisar entender e adotar essa estratégia de guerrilha, justamente porque a informação é utilizada como uma munição contra você. Ponto 2 da nossa lista de ações, dessa nossa estratégia de guerrilha, são as micro-revoluções. Então, o teu pai controlador quer destruir a tua autonomia, correto? Então, o que tu vai fazer? Tu vai conquistar essa autonomia em segredo. Por exemplo, tu vai fazer um curso que ele não sabe, um dinheiro que você guarda que ele não sabe, você vai se relacionar com uma amizade que ele não aprova. Ou seja, você vai dar pequenos passos em que escapam desse controle dele, mas que você vai estar ali fazendo. Você não vai precisar combater. Ah, não, eu quero ter amizade com João, você não deixa eu ter amizade com João. Não, você vai lá e mantém a amizade secretamente. Entende? Comece a construir a tua vida nos bastidores. Lembre sempre da estratégia de guerrilha. Cada pequena vitória vai te fortalecer. 3. Seja um péssimo aluno de manipulação. Ou seja, ele te acusa de algo. Isso aqui é muito comum, um comportamento clássico de pais controladores. Ele está te acusando de alguma coisa.
em vez de você se defender desesperadamente, que é o que ele quer, você vai aprender a usar o silêncio cinzento. Respostas curtas, sem emoção. Você vai dizer: ah, entendi, ok, vou pensar sobre isso. Não dê a ele o drama que ele busca. E isso vai desarmar. E aqui eu faço uma indicação de um livro chamado O Processo, do Kafka. E nesse livro, uma pessoa é acusada de um crime. E ele vai fazer o quê? Ele vai a julgamento e ele não sabe o que está acontecendo. E depois ele tenta fazer o quê? Ele tenta buscar a inocência diante daqueles que o estão acusando. Ou seja, já tem um tribunal montado, já tem um juiz montado, já tem uma lei estabelecida que o está condenando e ele está tentando provar a sua inocência. Entende? Então, essa muitas vezes é o ímpeto que as pessoas têm, que os filhos têm, de tentar provar, de tentar se defender de uma acusação. Você não vai conseguir se defender, porque o teu pai controlador tem as suas leis estabelecidas. Você não vai se defender. Não tente se defender. Não faça isso. Você só vai gastar energia. Como a gente diz aqui no Maranhão, você só vai queimar a pestana. Tu vai só queimar a pestana. Não vai. Então não tente convencer. Não tente convencer o juiz que está te julgando. E além de juiz, ele é o próprio legislador. Entende? Então ele é quem está ditando as leis que estão te julgando. Ele legisla e ele julga. Sabe? Como convencer alguém que está criando as leis e que está julgando na base das leis que ele mesmo criou? É por isso que aqui honrar pai e mãe não é algo absoluto, não é uma submissão cega. Porque o tribunal de leis do pai controlador é um tribunal de leis distorcidas. E o que está acima dessas leis distorcidas do psiquismo do pai controlador? As leis universais. Então, por isso, quando você diz não ao pai controlador, você não está pecando contra Deus. Você não está infringindo uma lei. Porque a lei universal, a lei cósmica, a lei de Deus é maior do que a lei distorcida do pai controlador. Entende? Então, seja um péssimo aluno de manipulação. Se ele te acusa de algo, silêncio cinzento. Entendi. Ok. Vou pensar sobre isso. Essas são as respostas que você vai dar. Quarto ponto para a nossa estratégia de guerrilha: finja a submissão e pratique a autonomia. Em assuntos triviais, você deve concordar. Concorde. Deixe ele ganhar batalhas inúteis. Tá bom? É verdade, pai. Você tem razão. Enquanto isso, naquilo que realmente importa, por exemplo, na sua carreira, nos seus relacionamentos, no seu futuro, você continua seguindo o plano, a estratégia de guerrilha, sem alarde nenhum. Sem alarde nenhum. Então, finja essa submissão, pratique a autonomia. Ou seja, em assuntos triviais, concorde. Ah, é isso aí mesmo. Ok, beleza. Deixa ele ganhar essas batalhinhas que são inúteis, que são poucas. Não queira ganhar tudo. Esquece. Lembra que a tua estratégia aqui é a estratégia de guerrilha. E você fazendo esses pontos, você começa a cultivar a tua autonomia cada vez mais para poder lidar com esse pai controlador. E agora, portanto, você fazendo isso, talvez comece a aparecer um sentimento de culpa. Então, muitas vezes, o que barra as pessoas de fugirem de pais controladores é o sentimento de culpa. Estarei sendo uma péssima pessoa, estou me sentindo culpado porque estou dizendo não ao pai, estou me sentindo culpado porque
eu vou ser um péssimo filho. Então você vai precisar identificar o teu sentimento de culpa. Então a culpa que você sente ao pensar em se afastar ou em desobedecer foi plantada em você por esse juiz e por essas leis que são feitas, que foram desenvolvidas a partir de um psiquismo disfuncional de um pai controlador. É uma coleira invisível. Então, para a gente utilizar a linguagem muitas vezes do pai controlador, a verdade é chocante. Para você salvar a vida, talvez você precise, entre aspas, aceitar ser, entre aspas, o filho ingrato ou a filha rebelde que ele conta por aí. Mas lembre sempre, o juiz que está julgando tem leis disfuncionais. Ele não está de acordo com as leis universais. E o que rege efetivamente se você está fazendo algo que é correto são as leis universais, não são as leis que estão na cabeça do teu pai e que é controlador. Então você precisa transcender esse tipo de lei para poder lidar com esse sentimento de culpa. O teu sentimento de culpa não deve ser atrelado a uma pessoa que tem leis disfuncionais. Se você faz isso, você está ferrado. Você vai ficar preso o tempo todo nessa prisão e nesse esquema de controle. E lembre-se, a tua missão não é consertar o teu pai controlador. Você não vai consertar. A tua missão é somente se salvar. Somente essa. Você precisa se salvar. Você precisa se tornar uma pessoa com P maiúsculo. Salvar a tua vida não é um ato de egoísmo. Salvar a tua vida, ser autônomo, é um ato de humanidade. A sua vida existencial, a sua saúde mental, depende de você se tornar mais protagonista da sua história. E você tem total capacidade para lidar com isso. Utilize essas estratégias aqui, utilize essa estratégia de guerrilha para lidar com um pai que é controlador. E lembre-se, o tribunal de leis estabelecido por ele não é maior do que o tribunal de leis da ordem da realidade, da lei divina, da lei universal. Então, para você conseguir lidar com um pai controlador, utilize essas estratégias. Se você tem muita dificuldade, eu tentei aplicar essas estratégias, não consegui efetivamente lidar com essas estratégias, né? O sentimento de culpa bateu forte, o medo bateu forte, me acuei, não consegui efetivamente avançar nisso daqui. Eu recomendo fortemente que você faça a psicoterapia. Manda uma mensagem que está aqui no link, aqui embaixo, que eu já ajudei várias pessoas que lidam com pais controladores. A gente vai desenvolvendo e aprofundando estratégias para poder você conseguir, passo a passo, ir recuperando a sua autonomia. Beijinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e vamos até a nossa próxima oficina. Tchau, tchau.